Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Quanta luz! Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para mais um estudo. Possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos fazermos disponíveis e receptivos para os Teus ensinamentos, para o aprendizado, para a possibilidade de crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e protege todos aqueles em necessidades e dores diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo e por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá, companheiros, amigos de jornada de Ideal Cristão. Hoje falaremos um pouco sobre o tema O Homem no Mundo e a Caridade Moral. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, Sede Perfeitos. Quem traz essa mensagem para nós é um espírito que se denomina como um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863, ou seja, há 157 anos atrás. Mensagem esta que continua atualíssima, porque hoje vivemos um momento, ou mais um momento, em que precisamos aferir os nossos verdadeiros valores, percebermos qual é a nossa trajetória verdadeira neste orbe que nos acolhe. Orbe este que o Pai nos direcionou para aprendizarmos, para fazer da nossa trajetória recheada de luz,
através de uma vivência evangélica. Para que possamos entender que estamos aqui, não para viver no mundo, não para viver o tempo todo agarrado às situações do mundo, a ficar preso a discussões, a ideias e atuações de ordem material. Nós estamos aqui, não é a passeio, nós estamos aqui para vivenciar experiências do conhecimento, da fraternidade, colocar em prática esse conhecimento na boa convivência com o nosso semelhante, aproveitando as lições que o Cristo deixou para nós. Espírito esse perfeito que esteve junto de nós, trazendo as suas lições, preparando, semeando em nós o verdadeiro entendimento, em que isso se aflora paulatinamente através da doutrina dos Espíritos, através dos ensinamentos que encontramos na obra básica. E o Evangelho traz para nós, como dissemos, no capítulo 17, item 10, atualíssimo, chama a nossa atenção para mudarmos a nossa trajetória, mas para ir na direção certa. Então nós pegamos algumas partes somente da mensagem e inicia-se assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Essa mensagem chega até nós na época de Kardec, há 157 anos atrás. E esses dizeres precisam ecoar em nós para nos ajudar a seguir na direção correta. Então, o sentimento de piedade deve habitar em nós, deve animar o nosso coração. Aquela piedade no sentido de se condoer com o sofrimento do outro, de pensar no nosso semelhante, de buscar o nosso Pai para nos dar força e coragem para vencer as nossas dificuldades, os desafios que nós mesmos criamos como empecilhos na nossa jornada evolutiva. Então, sim, esse tipo de sentimento deve animar o nosso coração, que todos nós estamos sobre as vistas do Senhor, e implorar a assistência dos bons espíritos. Ele continua dizendo que nós devemos purificar esses nossos corações e não consentir nele que demore, que perdure, que se arraste por muitos e muito tempo qualquer pensamento mundano ou fútil. Porque tudo o que é do mundo, tudo o que é material, tudo o que é daqui, aqui fica. Haja vista que quando retornamos ao mundo espiritual, nós não levamos nada absolutamente daquilo que material. Fizemos bom uso ou mau uso, aqui tudo fica. Por isso mesmo, esse Espírito continua chamando a nossa atenção com os seguintes dizeres: sois chamados a estar em contato com o Espírito de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então ele nos sugere, nos solicita que nós prestemos atenção naqueles que convivem conosco, que estão ao nosso derredor. São espíritos, mas cada um com o seu entendimento, cada um no seu grau evolutivo. Por isso mesmo,
Nós não devemos chocá-los com as nossas imposições, com a forma como nós queremos que o outro reaja, que seja do jeito que eu acho que tem que ser. Devemos ser todos, sim, fraternos e amorosos. E isso tem a ver com conquista espiritual. Mas a ideia mundana de posse, de poder, de que para ser feliz, eu preciso viver a experiência do mundo com muito afinco, com muita garra, e as questões espirituais um dia lá eu paro e penso. Não é bem assim, meus amigos. Por isso que na nossa jornada terrena, nós precisamos ser jovens no sentido de trazer alegria em nós, esperança, procurarmos sermos ditosos no convívio com o outro, perceber o nosso companheiro que se encontra também vencendo os desafios, acolher sem julgar. É um exercício que nós precisamos fazer para que nós possamos ser, né, esses verdadeiros herdeiros do Pai, porque o somos, mas precisamos desenvolver na nossa intimidade os valores espirituais. Precisamos entender verdadeiramente a nossa trajetória aqui na Terra. No livro Nas Pegadas do Mestre, a colaboração de Vinícius, ele faz uma pergunta nesse capítulo, que é o que muitas vezes nós podemos ter feito, podemos fazer, ou já vimos alguém fazer, né? Que é malsinar o mundo que nós habitamos. Responsabilizar o mundo pelos acontecimentos. Responsabilizar o meu semelhante pelas escolhas que eu faço, pelo comportamento que eu escolho ter. Nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa, nós temos escolha. Então ele pergunta por que malsinar o mundo? Quando nós não fazemos isso, brigando com o Criador, dizendo que Ele é responsável pela minha dor e pelo meu sofrimento. Meus amigos, precisamos pensar sobre isso. Não é verdadeiro isso. Na nossa intimidade, nós sabemos que o Pai não é responsável pelas nossas vicissitudes, pelas escolhas equivocadas que fazemos. Porque o tempo todo, a todo instante, Jesus está a nos orientar. Os bons espíritos estão a nos auxiliar. E o Pai sempre a nos amparar imensamente. Então ele pergunta, por que malsinar a terra, o orbe que nos habita, que nos acolhe, que nos recebe bondosamente? Ele traz a seguinte colocação: o mundo não é o responsável pelas nossas vicissitudes. O mal não vem dele, nem da vida terrena. A lágrima que nos sulca o rosto, os vincos que nos assinalam as faces, a mágoa que nos confrange, a dor, em suma, sob seus aspectos multiformes, são o efeito de uma causa que está em nós mesmos e não no planeta que habitamos. É no nosso interior que vêm os maus pensamentos, o adultério, a cobiça, a avareza, a impudicícia, o ódio, o egoísmo. Tal a causa verdadeira dos sofrimentos e flagelos que assediam a humanidade. A natureza está aí, convivendo em harmonia entre si, obedecendo o determinismo divino. Os animais estão aí a nos auxiliar, a trabalhar em nós a amorosidade na convivência com eles. Cuidar bem do planeta é um dever de todos nós. E muitas vezes, por cobiça, que é o que estamos vendo cada vez mais, estamos destruindo esse lugar que habitamos. Não temos o direito de fazer isso.
Por isso que a causa verdadeira dos sofrimentos e flagelos que assediam a humanidade está em nós mesmos. O mundo não é responsável. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Por isso ele continua dizendo, tratemos, portanto, de reformar o mundo, reformando-nos a nós próprios. Não nos iludamos esperando a mansão dos justos, quando ainda estamos cheios de iniquidades, esperando a região dos puros, quando ainda estamos cheios de impureza, esperando os tabernáculos eternos, quando ainda não vencemos a carne. Melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos. Tal é a vontade do Senhor. Então ainda, muitos de nós ainda estamos presos às necessidades da carne, às sensações, às paixões, ao que é mundano, ao que é fútil, ao que me ilude. Para melhorar o mundo em que habitamos, nós precisamos melhorar a nós mesmos. Então, quando cada um de nós começar a fazer verdadeiramente a sua parte, se unir ao outro nesse bem comum, nesse desejo maior de servir ao Senhor, de cuidar com carinho de nós mesmos, cuidando do outro, cuidando do orbe que nos abriga, nós teremos um local, uma habitação muito melhor. Teremos um ar muito mais puro, respiraremos tranquilidade, respiraremos fraternidade, porque nós ainda estamos iludidos, equivocados em relação à nossa verdadeira jornada, ao nosso verdadeiro caminho a seguir. Nós estamos no mundo, não temos que ser do mundo. Todos aqueles que entenderam essa colocação de Jesus já está à nossa frente. Então nós estamos aqui de passagem, aqui é transitório, mas as marcas que devemos deixar a partir de então deverão ser aquelas lembradas da melhor forma, expressando o amor de Deus, o amor divino. Por isso no livro Estamos Prontos, o Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco Espírito Santo Neto, no prefácio nós pegamos um fragmento que diz o seguinte: oremos, hoje e sempre, para que possamos compreender cada vez mais em nós próprios os aspectos atávicos, pedindo ao Cristo Jesus, nosso diretor planetário, que saiamos da estreiteza egoísta em que vivemos e sigamos rumo a uma nova consciência, na qual impere uma visão ética da família universal, de solidariedade e de integração entre as criações e as criaturas da paternidade divina. Meus irmãos, precisamos orar hoje e sempre. Quando Jesus nos solicita, nos orienta que devemos orar e vigiar, é para que nós coloquemos um limite nas nossas ações, achando que não teremos que nos haver com as consequências das escolhas que fazemos contrárias às leis do Criador. Por isso nós devemos orar hoje e sempre, para que a gente possa compreender, segundo ele traz para nós, cada vez mais em nós mesmos os aspectos atávicos, ou seja, aspectos que promovem em nós dor e sofrimento, crenças limitantes, crenças presas, muitas vezes a rituais, a comportamentos que, se estudarmos a nossa história pregressa, vamos verificar que precisamos transformar o que não foi bom em bom. O que foi voltado para o egoísmo, para o desprendimento, para a fraternidade. Porque
tendo um novo entendimento, nós poderemos fazer com que a nossa vida seja mais leve, porque nós vamos buscar a presença de Jesus com mais constância, orando sempre, mas não ficando apenas na oração como resolução de tudo, mas principalmente orar, vigiar, mas vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E devemos então, nas nossas orações, nos remetermos a Jesus e aos Espíritos amigos, pedindo a Ele, principalmente a Jesus, diretor do nosso planeta, né, para que nós saiamos dessa estreitez egoísta em que vivemos e nós sigamos rumo a uma nova consciência, na qual impere uma visão geral, sistêmica, de família universal. Estamos todos entrelaçados uns aos outros, somos irmãos. Precisamos entender a grandiosidade de fazer parte de uma família, da família universal. O Pai nos concede os primeiros ensaios com a nossa primeira unidade, a nossa família em que nascemos. Ali nessa primeira unidade, passando por experiências preciosas, aprendendo a importância de cuidar um do outro, de respeitar um ao outro, de amar um ao outro, de transformar o que carregamos ainda do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da arrogância, transformar nessa experiência reencarnatória, no nosso seio familiar, os primeiros ensaios para fazermos partes de forma ética, com uma visão mais ampliada, mais amorosa, mais fraterna, da família universal. Essa é a nossa destinação também. Para fazer parte dessa família universal, nós precisamos de solidariedade. Precisamos ser solidários e haver entre nós uma integração entre as criações e as criaturas da paternidade divina. Precisamos respeitar uns aos outros. Precisamos respeitar os nossos irmãos em evolução. Precisamos respeitar o planeta que nos acolhe, mudando, transformando a nossa jornada. Voltando para o Evangelho, na lição do capítulo 17, item 10, sede perfeitos, o homem no mundo, um espírito protetor, ele continua mais uma parte da mensagem, que é a seguinte. Por quê? Naquelas orientações que até então estamos tendo a oportunidade de refletir, nós vamos chegar à perfeição relativa. É a nossa destinação. E ele faz a seguinte colocação. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Olha que maravilha de ensinamento. Se queremos ter paz, se queremos ter leveza, se queremos estar ao lado do Senhor Jesus, fazendo parte da obra de caridade, de construção maior, como co-criadores menores, devemos aprender o valor da gratidão. Devemos buscar, como disse o Cristo, a prática diária da caridade absoluta, dos nossos deveres para com a caridade, para que possam alcançar a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Ou seja, ninguém é pior e ninguém é menor que ninguém.
a maioria de nós se encontra ainda com uma ideia equivocada, presa, como dissemos, a crenças limitantes. Uma delas é de que o mundo é o lugar onde eu vou conquistar tudo que há de material e ser feliz. A conquista é do espírito. A conquista é do crescimento, mas é através de uma vivência evangélica, onde aquele nosso irmão que exerce uma atividade considerada muitas vezes por nós como menor, não tem que ser tratado diferente daquele em que na nossa ideia deve ser tratado de forma melhor, o que ocupa uma ascensão social, de poder, de destaque. Não, meus amigos. Jesus, nas suas lições, traz para nós o ensinamento, nesse cuidado dele conosco, que todos nós somos acolhidos por ele de igual maneira, dando a cada um de nós, porque conhece a nossa alma, sabe das nossas dificuldades, sabe muito bem daquilo que criamos, das armadilhas que criamos para nós. Percebendo, vendo, sabendo de tudo isso, em momento algum, o Cristo apontou qualquer falha nossa. Então precisamos aprender a não fazer isso conosco, muito menos com o nosso semelhante. Porque muitas vezes somos condescendentes conosco, mas somos ferozes com os nossos irmãos. Então esse Espírito protetor continua dizendo: nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Vivemos em sociedade, precisamos viver em sociedade de forma mais amorosa. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Ora, a caridade só pode ser exercida, a fraternidade, a solidariedade só pode ser exercida no contato com o nosso semelhante. Porque todo mundo tem algo a nos ensinar no nosso convívio com o outro. Temos algo a transmitir e temos algo e muito a aprender com o nosso semelhante. Somos muito mais parecidos do que achamos que somos diferentes. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, quando nós pegamos no capítulo 13, no item 9, Instruções dos Espíritos, e aí vamos em seguida trazer qual o Espírito que traz essa contribuição no final da mensagem, quando fala da caridade material e da caridade moral, esse Espírito sugere para nós que amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Jesus traz para nós dois ensinamentos, dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos entender a profundidade dessa lição. Amar a Deus não é viver insulado, não é viver buscando uma beatitude sem ação. Nos afastarmos do convívio, porque é neste convívio que o aprendizado maior processará em nós. Por isso, esse Espírito traz para nós que amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos. A caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Estamos aqui de forma transitória. É uma escola, é um momento de aprendizado. Então, para exercer a caridade moral,
que vai pedir de nós muito mais disciplina, muito mais constância, porque, como dissemos, a caridade material, ela vai saciar momentaneamente. Pode ser uma fome, pode ser uma sede, pode ser um frio, necessidades básicas podem ser atendidas ali. Mas o saciar verdadeiro é da água da fonte que Jesus nos oferece. É a fonte da água viva que nos alimenta, que nos nutre de amor, o amor divino. Então, a caridade moral consiste em fazermos sim esse exercício, que seja no início, de suportar, sem memoriar, sem achar que estamos fazendo demais. Mas é o nosso dever, é assim que nós iremos progredir. Suportar uns aos outros, né, as criaturas. E é isso que o Espírito chama a nossa atenção, que é o que a gente menos quer fazer, que é onde nós nos achamos. Mas nós precisamos fazer isso, para o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Como então que eu devo atuar? Como que eu posso pôr em prática isso, estando no mundo onde muitas vezes parece que todos os meus sentidos, que todos os ensinamentos, que tudo o que é necessário para o meu crescimento parece estar tão distante de mim? Sabiamente, esse espírito de nome Irmã Rosália, essa mensagem chegou até nós na cidade de Paris em 1860. Esse espírito, que assim se denomina, traz para nós saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando, na vida espírita, a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humanidade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Então, essa mensagem, através desse espírito que se apresenta como Rosália, confirma para nós a orientação que Jesus sempre disse, sempre trouxe nos seus ensinamentos, não fazer diferença do outro, a gente aprender a ser surdo a uma palavra zombeteira, de uma boca que está habituada a escarnecer. Um sorriso de desdém, não ver muitas vezes, né? E isso vem de forma, às vezes, constante na nossa vida, como se eu fosse menor e o outro fosse acima de mim. Porque aqueles que se encontram acima de nós moralmente estão aqui ao nosso derredor nos auxiliando. Porque a única, na nossa vida espírita, de espírito, a única real situação verdadeira é a caridade moral. Porquanto nós não devemos, como ela reforça aqui para nós, não dar atenção ao mau proceder de outrem, é caridade moral. Chegou aqui, passar o filtro, não levar avante o mal. Porque ela diz, lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos
e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Porque, meus companheiros, vamos pensar, aquele que hoje pode estar como um leproso ou como um mendigo, que se aproxima de nós pedindo um pão, um copo de água, e muitas vezes, na nossa arrogância, né, no nosso olhar distorcido, nós julgamos esse semelhante, não o tratamos com a devida atenção e carinho, o consideramos como menor, e nós podemos estar cometendo mais um erro, que é nessa estreiteza nossa, da nossa visão espiritual, devido ao nosso grau de imperfeição, podemos estar ali diante de um grande amigo que se encontra passando ali, às vezes por uma prova final nessa condição, e na nossa visão tacanha, pequena, nós olhamos o corpo, nós olhamos a situação de momento e o julgamos menor, e muitas vezes maltratamos esse nosso companheiro, esquecendo que pode ser um grande amigo espiritual de outro momento, pode ter sido um pai que nos orientou da melhor forma. Então precisamos parar de julgar a aparência, precisamos aprender a ouvir o nosso semelhante sem julgar, precisamos ver o valor de acolher. No Livro dos Espíritos, nós podemos perceber a transformação de um companheiro nosso que esteve na época aqui na Terra, viveu as suas experiências do mundo, mas percebeu que estava no mundo, que estava também de passagem. Então, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, item perfeição moral, na questão 919A, nós vamos ver uma colocação de Santo Agostinho, que teve, para quem quiser ler um pouco mais, né? Mas nós vamos ver ali a essência que ele traz nessa mensagem, que muito se assemelhou ao seu comportamento e muito se assemelhou e muito se assemelha ao nosso. Ele estava assim, ele procedeu assim, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Mas paulatinamente ele também tomou consciência, ele também despertou para as verdades espirituais, para o chamado de Jesus. Então, Santo Agostinho, de forma muito adequada, nos propõe fazer algo no final do dia, no final de cada dia. Ele propõe o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me convencer e a ver o que em mim precisava de reforma. É naquela hora em que, simbolicamente, vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro para um sono que pode se tornar um descanso para um espírito justo, né? Onde com muita facilidade ele se desprende do corpo, porque trabalha o tempo todo respeitando esse corpo na sua conduta aqui, e no momento do sono ele vai estar com espíritos também elevados, auxiliar na seara, no trabalho, com aquele mais necessitado, que podemos ser nós. Então, nesse momento simbólico de colocar a cabeça no travesseiro,
recostar ali para descansar, Santo Agostinho nos sugere que no findar desse dia, a gente interrogar a nossa consciência, fazer uma revista, eu comigo, de forma transparente, me perguntar o que eu tenho feito, fazer uma revista do que havia feito e perguntar a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim, segundo ele, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Então, meus amigos, nós precisamos reconhecer o que em nós precisa ser melhorado. Nós precisamos fazer essa interrogação. Precisamos reservar um tempo no nosso dia para entender que essa mudança é necessária, que eu preciso reformular, que eu posso e devo desconstruir ideias equivocadas de poder, de dinheiro, de posse, de status, de privilégios. Isso são chamados do mundo, porque os chamados do alto são diferentes, nos convidam para essas reflexões. Portanto, segundo Santo Agostinho, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis, se feita por outrem. Se praticardes alguma ação que não ousaríeis confessar. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência e indicarão um mal que precisa ser curado. Então, Santo Agostinho continua a nos convidar para fazer esses questionamentos, para a gente interrogar o que eu tenho feito, com que objetivo eu agi em determinadas circunstâncias. Muitas vezes nós falamos assim, agi com a melhor intenção, mas isso é nós que temos que avaliar. Se ao dizer que agi com a melhor intenção, se isso realmente procede em nós. Podemos nos assustar ao tomar consciência de que agimos ali, em determinado momento, por puro interesse, por conveniência. Mas não é para a gente ficar preso. Então, ao desencadear o arrependimento, não é para ficarmos presos no arrependimento, achando que somos criaturas que não teremos direitos a estar de novo regaçando as nossas mangas para a luta diária. Não, meus amigos. Todas essas orientações são para nós percebermos que um dia após o outro, o Pai nos concede oportunidade de mudança, de fazer esse questionamento hoje no final daquele dia nosso. Interrogar a nós mesmos se aquilo que eu fiz, com que objetivo realmente eu fiz, naquelas circunstâncias ali, foi por pura fraternidade ou foi por puro egoísmo? Se eu fiz alguma coisa que eu sei
que eu deveria censurar em mim para a corrigenda? E muitas vezes estou a censurar o meu semelhante, a apontar para ele. Ele fala que para a gente fazer este movimento, se nós praticamos alguma ação que nós não ousaríamos confessar. O outro pode até nunca ouvir, o outro pode às vezes até não ter notícia, o outro pode às vezes até nem saber que eu fiz. Mas eu sei que fiz. Está gravado na minha consciência, na minha trajetória de espírito imortal. E eu preciso acessar este caminho para buscar essa corrigenda, para confessar em mim, para renunciar, para reconhecer. Então, ele fala que nós devemos examinar o que nós poderemos ter feito contra Deus, no sentido de permanecer, de insistir na desobediência ao Pai. E depois de fazermos essa reflexão em relação ao nosso Criador, voltarmos o olhar para o nosso próximo, para aquele que está junto de nós nessa labuta diária, também tentando vencer os seus obstáculos, os seus desafios. E finalmente, contra nós. O que eu tenho feito comigo? Eu tenho feito o meu bem? Ou eu tenho procurado me resvalar? Eu tenho buscado assimilar os ensinamentos de Jesus e reforçar em mim esses ensinamentos para vencer as minhas dificuldades? Ou eu ainda estou buscando a ilusão do mundo? E ainda não entendi que eu estou no mundo para melhorar a minha condição espiritual? As respostas virão. As respostas acalmarão a vossa consciência, se assim nós estivermos procedendo. Abandonarmos essas ideias equivocadas, a insistência do mal e nos direcionarmos para o bem. Acalmarão a nossa consciência se nós, com esforço próprio, porque teremos a ajuda sempre, mesmo quando buscamos ainda o caminho do mal. Nós continuamos tendo a ajuda para vir para o caminho reto. Nós continuamos tendo orientação. Nós é que precisamos despertar para recebê-las e para promover em nós essa mudança. Então, as respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão ainda um mal que ainda existe em mim e que precisa ser curado. Então, meus amigos, vamos refletir sobre essas colocações, que é uma oportunidade abençoada de mudar a nossa trajetória, de nos tornarmos espíritos melhores, quando aqui deixarmos este orbe, melhores, retornando ao plano espiritual do que quando aqui chegamos. Não tenhamos a ilusão de que na lei do menor esforço, criada por nós mesmos, nós alcançaremos os lugares de bem-aventurança. Não. Será com esforço diário, será com perseverança e disciplina, confiança e fé em Deus, em Jesus e nos nossos irmãos que já estão à nossa frente. Reconhecendo em nós as nossas mazelas, reconhecendo em nós a nossa persistência ainda em nos nutrirmos de algo que é desagradável, que é ruim, que vem da ordem do mal. Podemos sim, com muita coragem, com muita resignação e com muita perseverança, abandonar, reformular a nossa trajetória de espírito. Porque Jesus está no leme, conduzindo o barco das nossas vidas com muito amor e respeito por nós. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre.